pastor José Satírio, irmãos, é do nosso ministério, cooperava no campo de Tupã, e eu me recordo ainda, com muita nitidez, o dia que ele veio falar com o pastor Cícero, e veio contar a experiência que ele teve com Deus, com relação à sua ida para a Colômbia. Você não conhecia a Colômbia? Deus lhe mandou para a Colômbia, está há 48 anos ali, glória a Jesus, aleluia, e Deus o tem abençoado, como um pregador já a esta altura internacional, tem uma obra, se expandiu não só pelo país, pela Colômbia, mas na Venezuela e em tantos outros países. Quem sabe ele vai nos falar alguma coisa. Pastor Satírio, por gentileza. Muito obrigado, pastor. Amém. Sou honrado pela vida e as palavras que o pastor José Wellington me dá. A paz do Senhor para todos. Levante a sua mão e vamos dar graças ao Senhor, soberano Deus e Pai. Essa é uma noite de inspiração, uma noite de louvor, uma noite de entrega, também uma noite de esperança. É uma noite em que o teu povo, teus filhos vêm porque precisa de ouvir a tua palavra. E tu tem resposta para cada um, para cada família, para cada obreiro, para cada líder que está aqui. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém. Pode sentar. Pastor José Wellington, muito obrigado. Vim no Belém ver o senhor, estar com o senhor, com o pastor Dueto, com os pastores, é uma riqueza para a gente. Faz já 5 anos que eu não vinha na escola bíblica, e retornando nela depois de tudo que já passou, que foi pandemia e outras coisas, nós precisamos sentar na mesa para comer, não é? E aqui a gente recebe pão fresco, pão quente, e satisfaz a nossa alma. Amém? Esse ano eu tive também a oportunidade de mover-me assim ao Brasil, como 2 vezes, essa seria a terceira, e a passada foi em Três Lagoas. Eu vi o povo de Três Lagoas aqui, bênção do Senhor, ainda fiquei com aquele sabor de lá, hein? Tudo que a gente viu, tudo que a gente viveu, e em cada lugar que vamos, as igrejas no Brasil, a Assembleia de Deus está em avivamento. Você crê? O pastor falou que eu estou há 48 anos na Colômbia, e nesses 48 anos Deus tem feito muitas coisas. Não só na Colômbia. Deus dá uma informação, porque muitos vêm e fazem pergunta. Entenda que a igreja da Colômbia é a extensão do Belém lá. Quando saímos com a bênção, saímos com o empoderamento, a autoridade que nos foi dada ministerialmente para fazer o trabalho do Senhor ali. E o que Deus tem feito ali é o resultado da oração, das orações de todos que têm me acompanhado no tempo. A igreja que começou numa garagem, hoje ela, dentro não chama estado, lá é departamento, que tem 40 municípios. E em cada município nós já temos uma congregação, e somos 89 congregações dentro daquela área, e mais 45 congregações na área metropolitana. Quer dizer que há mais de 120 congregações no estado, podíamos pensar assim, que são pequenos. E logo do país, e do país ao mundo, prefazendo hoje contas que são real 720 igrejas nascidas, que estão servindo ao Senhor de diferentes maneiras. Pode louvar ao Senhor por isso. Pastor, essa é a resposta do seu trabalho, do seu esforço e do ministério. Mas a obra
insigne, ela está no Himalaia, porque o Himalaia é uma das cordilheiras mais altas do mundo. E ali tem países que são inalcançáveis por causa do budismo e também da religião hindu e outras pelos muçulmanos. Deus nos levou para lá no ano 95 e ali se iniciou um trabalho com muita dificuldade por idioma, por costume, por cultura e por tudo. Mas o Senhor que manda, Ele tem propósito. E então, no propósito de Deus, igual que passa no Atos dos Apóstolos, as pedras se romperam, a incredulidade, a indiferença, e Cristo entrou. E o Butão, que era o reino do dragão, a terra onde Deus não era conhecido, hoje tem 70 igrejas. Não são grandes igrejas, são congregações que o número delas, dependendo dos lugares onde estão, é 40, 50, 70, 100, até 200 ou 300 pessoas. O importante é que o povo budista convertido, eles mostram uma fé genuína, uma entrega ao Senhor. Eles agradecem a Deus por saber que no Senhor Jesus há esperança. Eles vêm trazendo uma tradição de muitos séculos sobre o budismo, castas, reencarnação, e aí o medo, o temor enorme de morrer e reencarnar numa serpente, reencarnar num cachorro, reencarnar em qualquer coisa. Mas quando ver a Jesus, eles entendem que não vai reencarnar, eles vão ressuscitar. E a ressurreição, ela não diminui, ela aumenta. Porque sai de um corpo corruptível a um corpo incorruptível. E quando eles entendem isso, precisa ver a mudança nas suas expressões, nos seus rostos, o choro, a gratidão que tem. Então, eu deixo essa informação com a Igreja do Senhor. Logo nós estamos no Nepal, nós estamos no norte da Índia, nós estamos na fronteira com o Tibete. E nesses lugares, cada lugar, está a presença da igreja. Deus nos permite também chegar na África. Estamos em Malawi, na fronteira entre Malawi e Moçambique, numa cidade chamada Murumbala, na zona de Zambésia. E ali, atendendo crianças que foram afetadas por um grande ciclone que devastou o povoado e ficou mais de 40 crianças órfãs. Deus nos mandou protegê-las e também as famílias, e com ela, pois, nasce a obra do Senhor. Há 7 congregações nascendo e crescendo, e 800 crianças sendo atendidas. Então louvamos a Deus por isso. Quando se lembrar na oração, ponha o meu nome. Eu preciso das vossas orações. Muitos pastores perguntam se eu tenho livros, se escrevi outros livros. Eu não sou escritor, mas com esforço eu procuro pôr algumas impressões escritas para favorecer a liderança e, sobretudo, quem gosta e ama as missões. E o terceiro livro escrito, lançado pela Casa Publicadora, é Força em Movimento. Está à disposição dos irmãos. É um livro que apenas tem 110 ou 120 páginas, e aí há um conteúdo onde expressamos aquilo que temos vivido na obra do Senhor, no ministério. Uma coisa é ter metas, outra coisa é ter vontade, planos, e outra coisa é saber como chegar na meta e fazer o que temos que fazer. Nesse livro eu procuro explicar algumas coisas e mostrar também algumas evidências que é possível alcançar fazendo missões. Diga comigo: missões é amor, alcance e risco.
O que é missões? Vamos dizer de novo: missões é amor, alcance e risco. Muito bem. Então, dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Orava o que eu devia dizer essa noite, entendendo que são as congregações que vêm. Estamos numa escola bíblica. Durante o dia, os pastores e líderes estão aqui e recebem o que a palavra do Senhor nos dá. Mas a igreja, quando vem à noite, ela faz parte também da escola bíblica. E as mensagens que são entregadas, ela conecta, não é, as congregações com o que está passando aqui durante o dia. É a inspiração da palavra. E eu quero propor um tema para vocês com esse título: compromete-te com o teu futuro. Compromete-te com o teu futuro. De que vamos falar? Ok. Me adianto para pedir desculpa pelo meu português, né, que já não é português, é uma mistura. Às vezes muitas palavras fogem e combinam o português com o espanhol, e algumas pessoas dizem: o senhor já não fala português. Digo: intento. Eu estou há 48 anos falando espanhol, assim que quando eu chego aqui, como eu cheguei ontem, é um pouquinho complicado sair do molde do espanhol e entrar em português. Mas eu intento. Se falhar alguma coisa, diz: a culpa é do espanhol. Números capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Essa palavra, ela nos obriga a fazer uma pausa na leitura e prestar atenção o que Deus está dizendo de uma pessoa. E esta pessoa, ela pode representar qualquer um de nós que estamos aqui, que frente a diferentes dificuldades que a vida tem, pode guardar a fé, o testemunho, a confiança e a esperança em Deus. O contexto desse versículo nos leva a lembrar quando foi formada a equipe dos espias para ir até a terra prometida e verem a terra e trazer para Moisés uma informação. Eles foram 12, representando as tribos de Israel. E chegando lá, viram o que a terra produzia, viram a bondade da terra e trouxeram os frutos que foi possível e mostraram a Moisés e ao povo. E a expressão foi: a terra verdadeiramente, nela flui leite e mel. Mas nessa expressão, nesse reporte, essa informação, alguém falou e disse: porém, nessa terra há gigantes. E esses gigantes são para nós uma ameaça. Eles nos veem como gafanhotos, e nós nos vemos assim frente a eles. E essas expressões foi contrarrestada por Caleb e Josué. Esses gigantes que estão lá, eles são como pão, e nós os comeremos.
Mas a voz de Caleb e de Josué não foi suficiente para desfazer o efeito da expressão dos 10. E aquela expressão dos 10 contaminou o povo e a nação toda, a ponto que o povo se levantaram contra Moisés e contra Deus. E Deus se irritou com eles. E disse Deus a eles: porquanto vocês pensam assim, falam assim, farei como vocês dizem. E logo diz no livro de Números: e nenhum de vocês que foram e viram, e nenhum de vocês que creu nessa expressão negativa e murmuram, entrarão na terra. Quer dizer, o deserto pelo qual vão cruzar será o vosso a sepultura. Mas o meu servo Caleb, na cama na chorava aqui, amados. Mas, esse é Deus falando, mas o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ele entrará na terra, e eu darei a terra que ele pisou, a ele e a sua descendência. E ficou escrito. E Caleb ouviu essa palavra e guardou. Diga comigo: guardou. E esperou. E esperou. E esperou, crendo no seu futuro. Eu tenho futuro. E eu gostaria, com essa expressão de que eu tenho futuro, provocar em todos que estão aqui a que diga comigo: eu tenho futuro. Diga: eu tenho futuro. Outra vez: eu tenho futuro. Na terceira vez algo vai acontecer dentro de você. Diga: eu tenho futuro. Chama condereia ramassura esta. E quando você tem futuro, você não tem passado. Mas como assim, pastor? Como que eu não tenho passado? Quando Deus abre a porta para você ver o seu futuro, o seu passado fica arquivado. Arquivo morto. Mas se eu tenho futuro e eu não tenho passado, o que é que eu tenho? Origem. Diga comigo: eu tenho futuro, não tenho passado, eu tenho origem. E qual é a sua origem? Deus. Ele anulou o seu passado, arquivou. E ele diz: eu sou a tua vida, eu sou a tua fonte. Há alguém aqui que pode entender essa palavra e recebê-la? Sim. E dentro desse contexto de ter futuro, as pessoas precisam ver o exemplo de Caleb, que ele se comprometeu com o seu futuro. E esse compromisso dele com o seu futuro me permitiu buscar o que foi que diferenciou a Caleb nessa postura nova, diferente de 10, para ser o que foi e que Deus desse testemunho dele. E encontrei 6 atributos, se podemos chamar como atributo, ou 6 atitudes de Caleb. Eu quero deixar com você.
Primeiro, o espírito de Caleb se liberta da mentalidade de escravo. Primeiro, o espírito de Caleb se libera da mentalidade de escravo. O povo saiu do Egito da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Caleb venceu a escravidão mental, se libertou. Ninguém pode prosperar caminhando assim ao futuro sendo escravo. E se é escravo fisicamente, já é um impedimento grande. Mas se for escravo mentalmente, então é muito pior. Porque mesmo estando livre fisicamente, está preso por dentro, com uma mente que não permite que possa avançar nem ver o seu futuro. Por isso murmuram, por isso reclamam, por isso acusam, por isso eles não prosperam. Caleb venceu a mentalidade de escravo. Segunda coisa, ou atitude, ou atributo, o espírito de Caleb assume uma mentalidade de vencedor. Ele, se foi que viram os gigantes, não se atemorizou com eles. E a mente dele é: se eu entro na terra, eles serão como pão para mim. Eu não sou gafanhoto na frente deles, eles são pão para mim. Essa expressão de domínio sobre a circunstância, sobre os momentos difíceis e complicados da vida, Caleb estava disposto a triunfar sobre elas. O terceiro, o espírito de Caleb prioriza a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra, ele creu na palavra. Se Deus nos liberta do Egito e nos dá a terra, Ele vai cumprir a sua palavra. Eu creio nela, eu recebo a ela, eu caminho no destino da palavra. Por em cima do que seja. Pero quando ele visitou a terra e Deus falou com ele: te darei a terra que pisou teus pés. Caleb disse: é minha. É minha, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Ela está lá, mas ela é minha, ela é minha. Vamos durar anos caminhando, mas quando eu chegue lá, ela é minha. E é tanto assim que quando chegaram, Josué, vendo a Caleb, já um homem ancião, havia passado 45 anos, quis ajudá-lo. Sabe que entre velhos, né? Porque Josué também. E Josué, vendo a Caleb, disse: eu não quero pôr ele nesse monte, não. Olha aqui, Caleb, vamos fazer um negócio. Vamos permitir que faça uma eleição aqui. Vamos pôr em sorte. Ele disse: o quê? A minha terra em sorte? Não. Faça sorte com quem quiser, comigo não. Porque essa terra, Deus falou e você ouviu. Você foi testemunha que Deus falou. E se Deus falou, a terra é minha. Não, mas é que lá tem gente, não importa quem esteja lá, a terra é minha. E se eu entro na terra, eles vão sair de lá. Porque a terra é minha. Há alguém aqui que pode dizer: a terra é minha? Aleluia. Se você creu na palavra, ela é palavra que vai ser cumprida. O que precisa é caminhar na direção e priorizar a palavra.
Eu disse priorizar a palavra. Quarto, o espírito de Caleb é um espírito de fé e de conquista. Eu disse fé e conquista. Não é uma fé passiva. E tampouco é uma fé ativa com coisas pequenas, regular, ordinária. Não. Ele tem uma fé de conquista. E nesse campo ele está disposto a conquistar território e nele ser produtivo. Fazer da terra que ele está uma terra que pudesse sustentar a sua família, sustentar a sua tribo, o que eram parte deles. Caleb põe toda a sua força, mesmo tendo 85 anos. Eu proponho aos que estão me ouvindo aqui em forma presencial, como os que estão na virtualidade, examine o grau de conquista que há em você. Examine o grau de aceitação daquilo que Deus dá, daquilo que Deus entrega. Examine a sua capacidade de administrar. Examine e não retroceda. Avance. Eu disse avance. Eu volto a dizer avance. Avance. Não, mas a luta é grande. Avance. É que o problema cresceu. Avance. É que apareceu inimigo de todo lado. Avance. Porque a conquista é sua. Você conquista no trabalho, nos negócios, na empresa, financeiramente, economicamente, e naquilo que você se propõe, Deus fará que seja conquistador. Essa expressão de Caleb me permite seguir caminhando. E quando eu olho homens como o pastor José Wellington, e permita-me falar dele, nós o conhecemos o tempo todo trabalhando em pé. Eu vejo o pastor José Wellington no altar desde o ano 64. E sempre vejo do mesmo jeito. E ele passou por qualquer situação que quem passaram entendem. E muitos não puderam sair. Ele saiu. Ele saiu. E se ele saiu, você sai. E se ele saiu, nós saímos. E se ele avança, nós avançamos. Eu disse, se ele avança, nós avançamos. Pastor João de França, que está aqui. Pastor João de França foi missionário comigo na Colômbia por 2 anos. A igreja de Cartagena nasceu praticamente com ele. Retornou ao Brasil. E durante o tempo, você olha para ele assim, mocinho, né? Não é Matusalém, mas tem anos, viu? Mas não encontramos João de França parado. Sempre está atuando, fazendo. Foi pastor em Alta Floresta, selva. E ali Deus abençoou. E onde vai, Deus abençoa. A igreja, a Assembleia de Deus, ela tem o que o escritor dos Hebreus disse, testemunhas, que são vivas, estão vivas. Eu disse, estão vivas. Disposto como Caleb a não entregar-se e conquistar. A palavra é conquistar.
trata. E em tudo que está acontecendo no mundo de hoje, Jesus falou que a sua igreja ela é conquistadora. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quantos creem nessa palavra? Então levante a sua mão comigo e diga: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios, as minhas finanças, a minha economia, a minha educação, a minha saúde. Diga em nome de Jesus: inferno, você não pode comigo. E se Satanás se apresenta a você, diga: Satanás, você sabe que eu sei que você está vencido. Você sabe que eu sei que você está debaixo dos meus pés. Tenho vontade de pregar, mas vamos para o quinto. E já vou fechando a mensagem. O espírito de Caleb se apaixona pelas promessas divinas. Eu disse se apaixona pelas promessas divinas. Deus me deu promessa. E as promessas comprometem o meu presente e o meu futuro. E isso faz uma aliança com o meu presente e o meu futuro. Faça assim. Assim, faça assim. Diga: o meu presente e o meu futuro está ligado pelas promessas. Aleluia, aleluia. Sim. Macamara Shotakia Macanta. Sim, está ligado. A paixão, ela quando está ativa, ela muda o nível das expressões nossa, verbal, corporal, visual e de todas as maneiras, pensamento, tudo muda. Tenho algumas perguntas. Qual é o nível de paixão em você? Qual é o nível de paixão na sua vida? O que você gosta de fazer? Qual é a sua vocação? Em que você sente que está apto para realizar, fazer? O que é? São sinais que nos permitem entrar em movimento. Entrar quê? Em movimento. E frente a essas duas perguntas, eu respondo dessa maneira: os apaixonados são aqueles que trazem à humanidade soluções e a enriquecem. Aonde há paixão correta, há soluções. Onde há paixão correta, há enriquecimento, há abundância. Porque a paixão, ela é um fogo que a pessoa sente que está aceso. E ela entra para fazer o que deseja, o que crê, e isso enriquece. A humanidade ela tem sido enriquecida pela educação, pelos apaixonados, a ciência, a tecnologia, a arte, a literatura, o ministério de servir para nós na igreja. E é bom dizer que a educação ela não nasce em outro lugar, ela nasce na igreja. As escolas surgiram dentro das igrejas. As universidades surgiram dentro das igrejas.
O desenvolvimento que o mundo tem tido teve origem nas igrejas, com homens e mulheres apaixonados. Hoje, essa paixão não pode diminuir na vida dos filhos de Deus, tem que manter-se. E aqui a pergunta é: estamos dando educação? Estamos dando ciência? Estamos produzindo tecnologia? Estamos produzindo arte e literatura? Estamos servindo dentro da causa cristã? Essa paixão de ir pelas ruas, falar com aqueles que não conhecem a Deus, enfrentar de um a um e mostrar o amor de Deus, tocar casas, entrar em condomínio, ir pelas praças, lugares abertos ou fechados e proclamar o amor de Deus. A paixão. E em que mais podemos servir? Em que eu posso ser útil? Alguém me perguntou outro dia: por que o senhor sempre disse que tem mais? Eu digo: porque é verdade. Em Deus sempre há mais. Eu aprendi que com Deus a gente não perde, só ganha. Quantos crê? Você crê? Então levanta a sua mão e diga comigo: com Deus eu nunca perco, eu sempre ganho. Sempre ganho. E a maneira de ganhar são diversas. E nas áreas na qual nos envolvemos, Deus vai mostrar que é possível sair ganhador. Mas precisamos ter uma paixão que esteja funcionando, que esteja disposta a ir por mais. E por mais. Inclusive, nesse campo de crer que posso ir por mais, sinto que quando eu quero mais ao propósito do Senhor, há pessoas que se alinham comigo. Aconteceu, pastor, na África. Procuramos um terreno para construir o projeto. Encontramos um terreno de 7.000 metros quadrados. E quando me mostraram o terreno por foto, eu disse para a pessoa que está lá, o obreiro: indique-me a direção, se é possível. E com o nosso pessoal de multimédia, buscamos o satélite e focalizamos o lugar. E logo mostramos a igreja assim pelas telas. E a igreja viu o terreno. Mas nós estávamos em linha, estava transmitindo. E logo oramos por esse terreno, sem saber o preço. Íamos conhecer o preço e a luta agora era ter o valor para pagar. Quando terminou a reunião, que já estamos saindo, o telefone entra uma mensagem: pastor, desculpe, eu pedi favor à sua assistência, que me desse o seu telefone, porque eu estou impactado com o projeto de África. E eu quero que o senhor me conceda a oportunidade a que eu seja parte do projeto. Eu disse: pois não, me alegrei também. E ele faz a pergunta clássica: quanto vale o terreno? Eu digo: meu filho, eu não tenho ainda esse valor. Nesse lugar, as famílias se reúnem, discutem se pode ou não pode vender. Então, eu espero essa semana ter esse valor. Pastor, quando tenha esse valor, por favor, me informa. Pois não. Voltei a falar com o pessoal lá. E na semana seguinte eu tenho o valor do terreno. Mas eu disse para o irmão: o terreno é 7.000 metros. Quer dizer que se você tem desejo de ajudar, pense que estamos falando de 7.000 metros. Ele disse: sim, senhor, estou consciente. Então agora eu tenho o preço do terreno. Chamo ele e digo: chama Davi Rodrigues.
Disse: Davi, o terreno vale tanto. Muito bem, pastor, dê-me o número da conta. E eu mando o número da conta, pastor. 10 minutos o dinheiro estava na conta. Eu não conheço a pessoa, não sabia quem era, mas Deus sim sabe quem é. Eu estou dizendo que eu vou por mais, eu vou por um terreno, eu vou por um projeto, eu vou por uma obra, e o céu está escrevendo uma obra, um projeto, e o precisa, e o que necessita. Aonde está o recurso? O recurso está aqui. Manifeste-se. E eu digo para os pastores: se não há projeto, não há recurso. Mas se há projeto, há recurso. Aonde está o recurso? Na mão de Deus. E eu não estou dizendo que foi um valor pequeno. Por respeito à questão de número, não dou número, mas são 7.000 metros, pense. E vale dólares. Em 10 minutos o dinheiro estava na conta. E eu estava saltando. Glória a Deus. É o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus que fez sair maná do céu. Ele é o Deus que mandou codornizes nas casas para que o povo comesse. Ele é o Deus que abre o mar morto para que o povo possa passar. O mar vermelho, perdão, para que o povo possa passar. Ele é o Deus que move as montanhas. Essa noite Ele está aqui nesta casa. Ele está nesse lugar. Você crê? Aleluia. O espírito de Caleb é o sexto. Entende que o resultado da paixão afeta o coletivo social. Afeta o quê? O coletivo social. Não é um espírito mesquinho. Não é de interesse só para ele. Quando ele se ativa, ele está pensando no coletivo. E Deus falou para ele: lembre-se que essa herança é para você e é para os seus filhos, é para a sua família, é para a sua descendência. Nós não ganhamos quando retemos, nós ganhamos quando expandimos. Quando pensamos que somos capazes de ser fonte em lugar de copo ou de um vaso, de um cântaro. Ser um vaso pode ser cheio hoje e vazio amanhã. A fonte não. Eu disse a fonte não. Jesus falou para a mulher samaritana: se você bebe da água que eu dou, você deixa de cântaro, você terá uma fonte. Quanto louva a Deus por isso. Sabe, fecho a mensagem com essas palavras. A paixão faz com que você transpasse os limites convencionais. Quando você e eu estamos apaixonados, os limites convencionais, eles são modificados. Passamos, vamos além daquilo que está estabelecido. A paixão torna o visível e dá-lhe um lugar de reconhecimento. A pessoa que não era conhecida passa a ser conhecida. Os dons e os talentos que não foram vistos serão vistos. Os dons que estão escondidos, eles vão aparecer. Aleluia. Escutem, sou profeta nesse momento. Antes que termine o ano 23, Deus vai te surpreender. Sim.
há promessas de Deus que está retida, e essa palavra faz que você abra a porta e a palavra se materialize na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa. A paixão não se pode delegar a outro. A paixão é da pessoa. Diga, é minha. Não espere que outros tenham paixão por você. É você e eu que temos que mostrar a nossa paixão. Quantos podem louvar a Deus por isso? Compromete-se com o seu futuro e com a realização das revelações que Deus lhe deu. Comprometa-se. Se Deus lhe revelou algo, creia. No ano 72, um jornal dizia: Butão, a terra do dragão, o reino onde Deus não é conhecido. Isso me impactou. E eu senti paixão pelo Butão. Orei pelo Butão. No ano 74, Deus me dá a visão da Colômbia. Eu senti paixão por Colômbia. Hoje, 48 anos depois de estar no campo e 50 depois da visão, eu estou no Butão. Eu estou na Colômbia. A paixão, a paixão, a paixão. Mas a paixão, ela não é externa, ela é interna. Ela é o quê? Interna. Em Provérbios 30, tem uma expressão que me chamou a atenção. Disse: 4 coisas pequenas que há na terra e são mais sábias que os sábios. E eu prestei atenção, eu digo, como é que pode ser coisa pequena mais sábia que os sábios? E olhei a primeira, a formiga. A segunda, o coelho. A terceira, o gafanhoto. E a quarta, a aranha. Onde é que está a sabedoria? Diz, ela trabalha no verão e provê a sua comida no verão. Ela não espera o inverno, porque se espera o inverno é tarde. Então a sabedoria da formiga é provisão antecipada, é futuro. O inverno vem e eu vou enfrentar o inverno. O inverno não vai destruir-me, não vai me acabar, é ao contrário, eu vou sobreviver nele, eu vou vencer ele, eu vou estar por em cima dele. O coelho não é um povo forte, disse, não tem muita força, mas faz a sua casa sobre a rocha. Jesus, quando falou disso, disse que ouve a minha palavra é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. Eu digo, está comparando com o coelho, né? E é um animal. Mas logo disse o gafanhoto, em espanhol disse o saltamonte. Ele não tem rei, eles não têm rei, mas anda em quadrilha. Quer dizer, forma uma equipe. Trabalham. Se o coelho tem segurança na rocha, ele trabalha em quadrilha. E fui estudar sobre eles e disse que ele pode saltar 200 vezes o seu tamanho. Quer dizer, se você toma 200 gafanhotos e põe em linha, ele aqui em quadrilha pode saltar ao outro lado. Em quadrilha, sozinho não. Quer dizer, eles sabem mover-se em equipe. Saltam obstáculos, saltam problemas. Chega na meta pelo esforço da equipe. Mas quando chega na aranha, outra tradução fala de lagartixa. Eu fico com aranha, porque é mais original. A aranha, ela está no palácio do rei e nas casas. Mas o problema da aranha, diz que até ela pode ser tomada pela mão. Mas a aranha, ela tem três fontes de força.
A primeira, ela tem a seda. A segunda, ela tem óleo. E a terceira, veneno. Com veneno, a aranha se defende e ataca. Com o óleo, ela se mobiliza nos seus fios, quando está fazendo a sua telaraña. E a seda é quem faz. O estudo da seda da aranha disse que quando ela está no seu ponto, é 5 vezes mais forte que o aço. 5 vezes mais forte que o quê? Que o aço. Então eu paro para pensar, qual é o ensino que está aqui? Qual é a sabedoria? No caso da aranha. A aranha, ela não usa força externa, ela usa força interna. Eu pergunto, você sabe quanta força há em você? Eu faço silêncio por um pouco. Quanta força está contida dentro de você? Será que você vai morrer? Vai para o sepulcro, o seu corpo, sem usar a força que está dentro? Então eu creio que Deus lhe trouxe hoje aqui para isso, para que haja um despertar. Então volto com as perguntas: como alcançar a realização da revelação que Deus nos dá e pôr toda essa força interna em movimento? Primeiro, vença o que mata a paixão. Vença. E o que é, pastor, que mata a paixão? O seu ego. O ego, ele mata a paixão. Ele destrui a paixão. Segundo, vença aqueles que não acreditam na sua paixão. Essa voz que grita pode ser na sua própria casa, lá na escola, no colégio, na universidade, no seu entorno, e talvez dentro da mesma igreja, gente infiltrada, como aqueles 10 que fala contrário ao que Deus fala. Eles são assassinos de paixão. Vença-os. Eu determinei na minha vida não permitir que eles entrem no meu cenário. A porta está fechada para eles. Meus ouvidos estão fechados para eles. O meu cérebro está fechado para eles. As minhas neuronas estão fechadas para eles. E finalmente, persevere na sua paixão até alcançá-la. E você pode alcançar. Com a licença do pastor, eu quero orar com você. Fique de pé. Xarabaconto terimi canta camash. Idoro shobi aketo mahasanda kiamas. Mankonto koromanda rasheti akamparakias. Nikama mama 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 kata.
Mikamatoroko parasheti akamas. Ikarama shorabaka taramaya koma. Drokama tukuruko takiama. Ikama tokorama kantama. Ikarama shorama kantama. Ikama sharama horash. Sharama kantama. Brokentrober seria makumbina sheamas. Come home, Yashemia, come on. Oh, Rama Sumi Hamas Ramatoko Roba Canto Teria Hama. Graças, Senhor. Levanta a tua voz com essa adoração e levanta o Espírito. O Espírito do Senhor está em ti. Diga a outro Espírito. Vamos, diga a outro Espírito em mim. Sharamababa-conta ramakaya shea. Enche a tua boca da adoração. Makatoro shevi abakanta.